Meu nome é Louise Bennett. E durante toda a minha vida, aprendi que o silêncio era mais seguro do que tentar ser ouvida. Cresci em uma casa grande, iluminada e fria, onde as palavras de amor eram medidas, e as comparações constantes. Minha mãe dizia que cada filha tinha o seu brilho particular, mas o dela parecia brilhar apenas sobre uma de nós. Emily era a filha perfeita. Bonita, engraçada, carismática, sempre cercada de elogios. Eu, por outro lado, era a que estudava demais, a que não sabia se divertir, a que deveria sorrir mais. E, por mais que eu tentasse, nunca havia espaço suficiente para mim naquelas conversas de sala de jantar. Lembro-me de estar sentada à mesa, com o uniforme escolar ainda impecável, enquanto meu pai contava, orgulhoso, que Emily havia sido convidada para cantar na festa da escola. Ela nasceu para o palco, dizia ele, com um sorriso que parecia feito de ouro. Eu também tinha algo para contar, tinha sido aprovada em um programa de intercâmbio literário, mas ninguém perguntou. E, no fim do jantar, meu prêmio ficou esquecido entre pratos e copos de cristal. Foi assim por anos. Cada conquista minha era tratada como uma nota de rodapé na história principal da nossa família, a história de Emily. O tempo passou, e eu aprendi a não esperar aplausos. Quando completei 23 anos, saí de casa sem olhar para trás. Lembro-me do dia em que fechei a mala e ouvi minha mãe dizer: "Você vai se arrepender. Família é tudo o que temos." Naquele momento, eu pensei em responder, mas me contive. Apenas respirei fundo, sorri e disse: "Talvez um dia vocês entendam." Foi em Nova York que descobri quem eu era longe deles. Comecei como assistente em uma agência de marketing, trabalhando até tarde, enquanto outros desistiam no primeiro obstáculo. Passei anos ouvindo que eu era muito jovem para aquela posição, muito calma para liderar, muito mulher para acomodar. Até que, um dia, sentei na mesa principal, a mesma onde antes me ignoravam, e percebi que o som do sucesso era diferente do aplauso, era o silêncio respeitoso dos que não ousam mais duvidar de você. Hoje, a minha vida é organizada até nos detalhes mais simples. Acordo às 5:30, tomo café preto sem açúcar e assisto a cidade despertar lá de cima. As luzes de Manhattan se apagam devagar, como se a noite se curvasse para o dia. Trabalho no 32º andar de um prédio espelhado, rodeada por executivos que me chamam de Senhorita Bennett, com o mesmo respeito que um general inspira em seus soldados. Eu não cheguei até aqui por sorte. Cheguei porque aprendi a não reagir quando me subestimam. Certa noite, enquanto revisava uma campanha que seria apresentada em Paris, o celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Sua irmã foi convidada para apresentar um programa de TV. Estamos tão orgulhosos. Li a frase 2 vezes. Nenhuma palavra sobre mim. Nenhuma pergunta sobre minha vida, minha saúde, meu trabalho. Apenas sobre Emily, como sempre. Fechei os olhos por um instante e senti aquele vazio familiar, mas, dessa vez, ele não me dominou. Eu respondi calmamente: "Fico feliz por ela, mãe." Poucos segundos depois, outro som. "Você está bem, querida? Está trabalhando muito, não é?" Eu sorri sozinha. Era a primeira vez em meses que ela perguntava algo sobre mim, mas a pergunta soava mais como um protocolo. Digitei de volta: "Estou ótima." "Ocupada, mas bem." "Não se preocupe." Ela mandou um coração. Um emoji. Pequeno, frio, digital, exatamente como o tipo de amor que ela sempre soube oferecer. Desliguei o celular e caminhei até a janela. A cidade refletia luzes sobre o vidro, e eu vi meu próprio reflexo, cabelos loiros bem penteados, um vestido vermelho elegante, o olhar firme de quem aprendeu a suportar o desprezo e transformá-lo em força. "Você é suficiente", murmurei para mim mesma, como quem finalmente acredita no que diz. O vento soprava alto, trazendo sons distantes de buzinas e vozes, mas, dentro de mim, havia apenas silêncio. Um silêncio diferente, não o da dor, e sim o do controle. Pela primeira vez, eu percebi que o silêncio que antes me esmagava agora era o meu maior poder. Eu não precisava gritar para provar nada.
O mundo me ouvia sem que eu dissesse uma palavra. Naquela noite, sentei no sofá, olhei para o teto e deixei um pensamento escapar. Um dia, eles vão entender quem eu me tornei. Talvez fosse um desejo antigo, ou apenas o eco de uma menina que ainda buscava ser reconhecida. Mas, no fundo, eu sabia, eu não precisava mais da aprovação de ninguém. O respeito que eu sempre quis não vinha de fora. Estava aqui, dentro de mim, e ninguém mais poderia tirá-lo. Foi nesse instante, sozinha e serena, que entendi, meu silêncio nunca mais seria fraqueza. Seria a minha arma, o meu refúgio e, acima de tudo, a minha resposta. E, sem perceber, foi ali, no meio da calma e da noite, que a história da minha verdadeira libertação começou. As famílias ricas gostam de parecer perfeitas e a minha era especialista nisso. Os Bennett tinham uma reputação a zelar, aparências imaculadas, eventos sociais impecáveis, sorrisos calculados em fotos de revistas locais. Cresci ouvindo minha mãe repetir que reputação é tudo, e talvez por isso ela tenha se esforçado tanto para esconder as rachaduras do nosso castelo. O problema é que algumas rachaduras nunca somem. Elas apenas se disfarçam de mármore. Naquela sexta-feira, eu dirigi até a mansão de meus pais em Connecticut. A cada quilômetro, a paisagem mudava, arranha-céus modernos davam lugar a cercas brancas, jardins perfeitos e mansões com colunas gregas. Eu não costumava visitar. Fazia meses desde a última vez que pus os pés ali, mas minha mãe havia insistido em um jantar de família. Disse que precisávamos nos reconectar. Senti o pressentimento de que aquilo não seria apenas um jantar, e, como sempre, eu estava certa. O portão se abriu lentamente, e o carro avançou pela longa estrada ladeada por árvores podadas com precisão. As janelas da casa estavam todas acesas, e da varanda já era possível ouvir o som de risadas. Quando estacionei, Emily correu para fora, usando um vestido branco que parecia ter sido escolhido apenas para chamar atenção. Louise! Que milagre te ver aqui, disse ela, com aquele tom doce que sempre soava falso. Eu vim porque mamãe insistiu, respondi, descendo do carro com calma. Ela riu. Ah, sim, mamãe adora juntar todo mundo. Ela diz que o espírito da família é o que mantém nossa sorte viva. Entrei na casa e fui recebida pelo cheiro familiar de velas caras e comida gourmet. Minha mãe veio em seguida, com seu sorriso ensaiado e o olhar crítico percorrendo minha roupa. Você está linda, querida, disse ela, mas ainda assim, parece tão séria. Relaxe um pouco. É só um jantar em família. Seriedade é o que me trouxe até aqui, mãe, respondi com um sorriso leve. Ela apenas riu e desviou o assunto. Seu pai está na sala com Emily. Eles têm novidades maravilhosas para te contar. Entrei no salão principal e encontrei meu pai sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque nas mãos. Emily estava ao lado dele, animada, gesticulando como uma criança que acabará de ganhar um presente. Quando me viram, os dois sorriram como se eu fosse uma convidada, não parte da família. Louise! Que bom que veio, disse meu pai, levantando o copo. Estamos comemorando um novo projeto da Emily. Ela vai lançar uma linha de produtos sustentáveis com o nome da família, Bennett Glow. Imagine só! O nome Bennett estampado por todo o país. Apertei os lábios, contendo a ironia. Interessante. E quem financia essa iniciativa sustentável? Ele riu, achando graça. Ora, querida, família é para isso mesmo. Todos ajudamos uns aos outros. Minha mãe se aproximou e completou. Pensamos que talvez você pudesse investir uma pequena quantia para impulsionar o lançamento. Emily precisa de apoio nessa fase. Você sabe, você sempre teve um bom coração. E uma boa conta bancária, acrescentei, antes que ela continuasse. O silêncio foi imediato. Emily forçou um sorriso, tentando manter o clima leve. Ah, não precisamos transformar isso num drama, mana. É só um pequeno empréstimo. Você tem tanto. Nem vai sentir falta. Olhei para ela e, por um instante, reconheci a mesma menina mimada de anos atrás,
aquela que nunca precisou lutar por nada porque todos lutavam por ela. Engraçado, disse calmamente, porque eu também já precisei. Só que, diferente de você, ninguém me ofereceu nada. Meu pai se remexeu na poltrona. Louise, não comece. Você sabe que fazemos tudo o que podemos por vocês duas. Claro que sim, pai. Só não lembro de quando foi a última vez que a puderam por mim. Minha mãe suspirou, mudando o tom. Você sempre foi a independente, filha. A forte. Já Emily, bem, ela é mais sensível, precisa de suporte. Suporte? Ou privilégios? Ela desviou o olhar. Você está sempre na defensiva, Louise. Isso não é saudável. Sorri, com o mesmo controle que uso em reuniões com bilionários. Na verdade, mãe, é o que me manteve viva. O jantar prosseguiu entre conversas superficiais e risadas ensaiadas. Emily falava sobre seguidores, contratos e viagens, enquanto eu me limitava a observar. Por dentro, eu sentia uma mistura de irritação e pena. Irritação por eles ainda acreditarem que o dinheiro compra respeito, e pena por não perceberem o quanto haviam se tornado previsíveis. Quando o prato principal foi servido, meu pai ergueu a taça. A família Bennett, que continue unida e forte. Brindei em silêncio, sem sequer encostar o copo nos deles. Olhei ao redor e percebi que, naquela casa tão grande e luxuosa, o que mais faltava era autenticidade. Todos usavam máscaras, e eu, pela primeira vez, me dei conta de que a minha estava caindo. Mais tarde, quando já me preparava para sair, minha mãe me acompanhou até a porta. Não vá tão distante de nós, querida, disse ela, segurando minha mão. Você pode precisar da família um dia. Respondi com um meio sorriso. Ou talvez vocês é que precisem de mim. Ela riu, sem entender. Eu sabia que um dia essa frase faria sentido, e não demoraria muito para isso acontecer. Entrei no carro e olhei pelo retrovisor. As luzes da casa dos Bennett ainda brilhavam intensamente, como sempre. Mas, pela primeira vez, percebi que não havia calor nelas. Apenas o brilho frio das aparências. A estrada escura à frente parecia convidativa, silenciosa, livre. E foi ali, enquanto deixava aquele portão para trás, que decidi, nunca mais deixaria que meu sobrenome fosse mais pesado do que o meu próprio nome. Eu estava em Paris, no auge de uma das semanas mais importantes da minha carreira. Depois de meses de negociações, minha empresa havia finalmente conseguido fechar uma parceria milionária com uma marca de luxo francesa, e eu era responsável por apresentar o projeto. Era o tipo de momento que, anos atrás, eu sonhava em compartilhar com minha família, mas havia aprendido, da forma mais amarga, que comemorações comigo nunca rendiam aplausos, apenas comparações. Na manhã da apresentação, o sol entrava pelas enormes janelas do hotel, e o reflexo da Torre Eiffel parecia sorrir para mim. Eu estava tranquila, confiante, pronta. O telefone vibrou sobre a mesa com uma notificação do Instagram. Normalmente, eu o ignoraria. Mas algo, talvez um pressentimento antigo, me fez olhar. Era Emily. Um vídeo. Cliquei. A imagem apareceu. Minha sala de estar. O sofá branco, a lareira acesa, os quadros que eu mesma escolhera em uma viagem à Itália. Tudo era familiar demais. Emily estava sentada no meio da cena, sorrindo para a câmera, com aquela voz doce e irritantemente confiante. Novo lar, nova fase da vida. Estou recomeçando, cercada de amor e boas energias. A casa é linda, não é? Perfeita para mim. Senti o chão sumir sob meus pés. Por alguns segundos, fiquei apenas olhando para a tela, tentando entender se era alguma pegadinha. Mas, enquanto observava os detalhes do vídeo, as flores que eu havia deixado na mesa, o tapete de que tanto gostava, percebi a cruel realidade: ela estava na minha casa. Peguei o telefone e disquei o número da minha mãe. Ela atendeu com aquela voz doce e calma que usava sempre que fazia algo que sabia ser errado. Mãe, por que a Emily está na minha casa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ah, querida,
não se estresse por isso, respondeu ela, como se falasse sobre algo trivial. Ela estava passando por uma fase difícil, você sabe como ela é sensível. Dissemos para ela ficar lá um tempo. É temporário. Temporário, repeti, incrédula. Vocês deixaram alguém se mudar para minha casa sem sequer me avisar? Louise, não seja tão dramática. A casa estava vazia, e você está sempre viajando. Estamos apenas fazendo bom uso. Você deveria ser grata por poder ajudar sua irmã. A raiva subiu como uma maré. Ajudar, murmurei, sentindo meu peito apertar. Vocês não têm ideia do que significava aquela casa para mim. Ela é o símbolo de tudo o que conquistei sozinha. E agora vocês a transformaram em mais um palco para Emily posar de vítima. Do outro lado da linha, silêncio. Então, com uma risada contida, minha mãe disse: você sempre leva tudo tão a sério, filha. É só uma casa. Não, mãe, respondi com a voz fria. Para vocês, é só uma casa. Para mim, era respeito. E vocês acabaram de vendê-lo sem pedir meu preço. Desliguei. Fiquei parada, encarando a janela, com a Torre Eiffel refletida nos meus olhos. O coração batia forte, mas, curiosamente, eu não tremia. Pela primeira vez, o que senti não foi raiva. Foi clareza. Naquela mesma noite, depois da apresentação, que aliás, foi um sucesso absoluto, voltei para o hotel e abri meu notebook. Enviei um e-mail curto à minha corretora de confiança, Vivian, uma mulher prática e direta, tão eficiente quanto discreta. Vivian, quero vender a propriedade da 74 TH Street. Urgente. Valor não é o problema. Quero agilidade. Encontre compradores sólidos. Nada de anúncios públicos. Apenas contatos diretos. LB. A resposta veio minutos depois, entendido. Começarei amanhã cedo. Tenho um casal interessado em imóveis de alto padrão. Te mantenho informada. Fechei o laptop. Sorri. 3 dias depois, a venda estava concluída. Transferências assinadas, contrato registrado, chaves entregues. Tudo feito em silêncio, o mesmo silêncio que um dia me sufocou e agora era minha maior arma. Eu não contei nada a ninguém. Nem aos meus pais, nem a Emily. Quis que descobrissem da pior forma possível, pela realidade. Enquanto isso, Emily continuava postando vídeos. Eu via as imagens de longe, sem sentir nada. Ela posava na varanda, fazia stories dizendo que a casa tinha uma energia única, falava sobre recomeços. Mal sabia que aquele recomeço teria um fim doloroso e público. No último dia em Paris, sentei-me em um café à beira do Sena. Pedi um vinho tinto e fiquei observando o movimento das pessoas, sentindo o peso das últimas semanas se dissolver lentamente. Peguei o celular e enviei uma última mensagem a Vivian. Venda concluída. Obrigada por ser tão eficiente. Ela respondeu com um emoji de taça. Eu ri sozinha. Naquela noite, caminhei pela cidade até as luzes da Torre Eiffel se apagarem. Era simbólico, o fim de uma etapa, o início de outra. Pela primeira vez, não precisei de ninguém para validar minhas decisões. Eu havia agido. E, mais do que isso, havia vencido sem levantar a voz. Quando o avião decolou no dia seguinte, olhei pela janela e sussurrei, que o silêncio faça o barulho que eles merecem ouvir. E eu sabia que, em breve, ele faria bem alto. Quando o avião pousou em Nova York, eu sabia que algo dentro de mim já tinha mudado. Aquele peso que costumava acompanhar minhas chegadas havia desaparecido. O silêncio que antes me sufocava agora era o som da minha vitória. Eu não voltava como a filha obediente e invisível. Eu voltava como a mulher que aprendeu a colocar limites, e, dessa vez, ninguém escaparia das consequências. Peguei um carro direto para Manhattan. O céu estava cinza, e a cidade parecia estranhamente calma. À medida que me aproximava da rua onde ficava minha antiga casa, notei algo diferente: 2 carros de polícia parados em frente ao portão,
sirenes piscando, vizinhos curiosos observando de longe. O som das vozes ecoava pela calçada. Desci do carro, ajustei meu casaco e caminhei lentamente até o portão. A cena parecia saída de um teatro trágico. Emily estava na varanda, com o cabelo bagunçado, vestindo um roupão caro e gritando com 2 policiais. Essa casa é da minha irmã. Ela me deixou ficar aqui. Isso é um engano. Minha mãe, ao lado dela, tentava argumentar com um novo casal de proprietários, um homem e uma mulher de meia idade, bem vestidos, visivelmente irritados. Meu pai, pálido, observava tudo de braços cruzados, como se finalmente percebesse que havia perdido o controle da própria narrativa. Quando me viram, o caos congelou. Louise, gritou minha mãe, correndo até mim. Graças a Deus. Diga a eles que é tudo um mal-entendido. Sua irmã só estava usando a casa temporariamente. Olhei para ela com calma, sem pressa, e depois para os novos donos, que me reconheceram de imediato. Senhorita Bennet, disse o homem, aliviado. Ainda bem que veio. Tentamos explicar que a propriedade já foi transferida, mas essa moça se recusa a sair. Eu sei, respondi com tranquilidade. Eles não sabiam. Emily desceu os degraus com o rosto vermelho. O que está acontecendo, Louise? Você vendeu a casa? Sem me avisar? Sem avisar ninguém? Sim, respondi, sem hesitar. Vendi na semana passada. O silêncio que seguiu foi quase poético. Minha mãe levou a mão à boca, meu pai piscou, tentando compreender o que acabará de ouvir, e Emily empalideceu. Você não pode ter feito isso, gritou. Essa casa é da família. Não, respondi, firme. Essa casa era minha. E eu posso fazer o que quiser com o que é meu. Mas onde vamos ficar agora? Perguntou minha mãe, em choque. Você sabia que ela não tinha para onde ir. Talvez agora ela aprenda a encontrar um lar dentro dela mesma. Eu precisei aprender sozinha. Vocês podem fazer o mesmo. Meu pai se aproximou, tentando recuperar a autoridade perdida. Louise, isso foi baixo. Somos sua família. Olhei para ele e percebi, pela primeira vez, o homem fraco por trás do tom autoritário. Família, repeti com um sorriso triste. Família é quem respeita limites, pai. Vocês ultrapassaram todos os meus. Os policiais, sem paciência, intervieram. Senhorita, precisamos que deixem o local. A residência não pertence mais a vocês. Emily começou a chorar, um choro dramático e ensaiado, como se esperasse que alguém a defendesse. Mas ninguém se moveu. Minha mãe a abraçou, tentando consolar, enquanto meu pai apenas suspirou, derrotado. Eles recolheram algumas malas às pressas, descendo as escadas com a dignidade em frangalhos. Fiquei ali, observando cada passo, sem dizer nada. Quando o portão se fechou atrás deles, senti uma leveza indescritível. Era o som do fim, e do começo. O casal que comprou a casa me agradeceu. Você lidou com isso de uma forma admirável, disse a mulher, apertando minha mão. Eu apenas sorri. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Peguei o carro e dirigi sem destino por um tempo. As ruas pareciam mais largas, o ar mais leve. Pela primeira vez, eu não tinha para onde voltar, e isso não me assustava. Pelo contrário, era libertador. Algumas semanas depois, comprei um novo apartamento. Menor, mas ensolarado, com janelas enormes e uma varanda cheia de plantas. Nenhum luxo excessivo, nenhuma lembrança antiga. Apenas espaço para respirar. Eu o decorei do meu jeito, paredes claras, livros, flores frescas e uma garrafa de vinho sempre aberta para brindar comigo mesma. Numa dessas noites, recebi um e-mail de Emily. O título dizia apenas, desculpa. Abri. Louise, eu sei que exagerei. Mamãe e papai estão arrasados. Eu também. Eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Talvez eu tenha passado dos limites,
mas eu estava desesperada. Se puder me ajudar a encontrar um lugar, eu juro que te pago depois. Li até o fim. Fiquei em silêncio por um instante. Depois, sem hesitar, pressionei apagar. Não havia mais raiva, nem prazer em vê-los perder. Havia apenas paz. Eles finalmente sentiram o que eu senti a vida inteira, a consequência de serem ignorados. Na manhã seguinte, fiz café e sentei na varanda. O sol entrava suave, banhando tudo em dourado. Olhei para a cidade e deixei escapar um sorriso. Eles disseram que estavam fazendo bom uso da minha casa, murmurei. Agora, ela fez bom uso de mim. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, o silêncio era bonito. Era leve. Era meu. Eu não precisava mais que minha família me visse. Eu já me via. E, naquele instante, soube que finalmente estava em casa, não dentro de paredes, mas dentro de mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!